Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um grande prazer mais uma vez estar com você para esta noite de estudo bíblico, como eu disse no recado, uma noite muito importante para a gente, uma noite importante para que a gente possa refletir sobre esse tema. Por que não fazemos missão? Por que não fazemos a missão que Deus nos convida a fazer? Antes de mais nada, de começar a falar sobre esse tema, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações e se você tem amigos que você pode convidar para se inscrever no nosso canal, faça isso agora mesmo para que outras pessoas possam estar conhecendo nosso conteúdo e também um pouco da nossa igreja presbiteriana aqui na cidade de Cruzeiro. Aproveita também, curte esse vídeo, não esquece de colocar o seu comentário, a sua observação sobre o que foi falado, sobre o estudo dessa noite. É muito importante, amado irmão, que você participe, esse diálogo que tem como objetivo despertar o nosso coração para que nós possamos viver juntos o que Deus quer de cada um de nós. Amados irmãos, nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, nós somos chamados por Deus para viver esse conceito que nós chamamos de missão. Então eu quero conversar com você hoje sobre por que nós não fazemos missão. Nós temos certeza, amados irmãos, que este ano é um ano fundamental em nossa igreja, um tempo de pensar na organização da igreja, na compra do terreno, na construção do templo. São muitos projetos que nós temos para este ano. Por isso é importante eu e você focarmos os nossos olhos naquilo que realmente é importante e focarmos nossa energia e atenção em realizar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por isso eu quero hoje conversar com esse tema aqui, por que não fazemos missão? E quando nós falamos em missão, nós temos que entender o que significa o termo dentro da fé cristã, o termo missão. Nós usamos uma palavra muito conhecida no meio de missões chamada Missio Dei. A missão é a missão de Deus. A missão não é da igreja presbiteriana, não é do pastor Heber, não é de uma igreja local, não é de um grupo de pessoas. A missão, ela é de Deus, ela começa em Deus, ela começa na ação de Deus e nós somos inseridos na missão em um determinado ponto na história. Há uma analogia que eu gosto muito de usar, que diz respeito à missão, para que nós possamos pensar como se fosse uma linha de ônibus. Essa linha tem o seu ponto inicial e o seu ponto final. Ali começa o ponto inicial e o final. E em um determinado momento nós podemos entrar nesta linha de ônibus e descer em outro lugar. Não significa que a linha existe por causa de onde eu entrei e de onde eu vou descer. Essa linha existe independente do lugar que eu vou entrar ou vou descer. Isso é a Missio Dei, a missão de Deus. Algo que começa com Deus, a missão é de Deus. E eu queria pontuar dois textos bíblicos aqui para que nós possamos compreender isso. O primeiro é o texto clássico que eu gosto muito de usar, que é Gênesis capítulo 3, o verso 15, ele vai dizer o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porque esse texto é um texto base para nós pensarmos na Missio Dei. Porque quando nós lemos Gênesis 1 e 2, nós vemos a criação do mundo, a criação do homem, da mulher, a formação desse mundo que Deus diz que era muito bom. Quando nós entramos no capítulo 3, nós vemos a queda do homem, a entrada do pecado do mundo, e nós vemos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles rompem com o Deus Criador, eles se desconectam do Deus Criador e querem a independência do Deus Criador. Lembra que a serpente propõe à mulher e, consequentemente, ao homem, que o dia que eles comerem daquele fruto, eles seriam como Deus, eles seriam como deuses, eles não precisariam de ter um Deus que olhasse por eles, mas eles seriam os próprios deuses. E isso faz com que os nossos primeiros pais rompam com o Deus Criador. E no meio daquele caos onde nós vemos a dor, o sofrimento, as pestes adentrando ao mundo e tornando esse mundo um mundo disfuncional, desconecto de Deus, totalmente vivendo uma ladeira abaixo, assim podemos dizer, Deus envia um Salvador. Ele diz no versículo 15, porém amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele já diz logo de cara que haveria ao longo da história uma grande batalha entre o bem e o mal. Agora, este bem seria representado por um descendente que viria da mulher. E esse descendente, em um determinado momento, lhe feriria a cabeça, pisaria a cabeça da serpente,
e a serpente lhe feriria o calcanhar. E aqui nós temos o primeiro prenúncio a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entra na história para nos salvar, que muda o nosso destino. Ele vem da descendência de Adão, descendência de Eva, consequentemente. E na cruz nós temos ali a simbologia de quando a serpente lhe fere o calcanhar, mas é na cruz que ele vai esmagar a cabeça da serpente e garantir a salvação. Ou seja, se Jesus é o símbolo maior da redenção do homem, onde o Deus Filho entra na história para nos salvar e nos reconectar com Deus, nos garantindo a vida eterna, ele é a própria missão. E é Deus quem envia o seu Filho, é Deus quem ama o mundo, entrega o seu Filho, e é o mesmo Deus, por meio da ação do Espírito Santo, que ressuscita Jesus entre os mortos, garantindo a vida a mim e a você que crê na verdadeira história. E há outro texto que eu quero compartilhar no Novo Testamento, abra a sua Bíblia lá no capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 de Efésios, nós vamos ler o verso 4 e verso 5, que diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Os versos 4 e verso 5 de Efésios capítulo 1 nos dizem que Deus nos escolheu para a salvação, nos predestinou para a vida antes da fundação do mundo. Se o plano da redenção e a salvação acontece antes que do mundo ser criado, antes que eu e você viesse a existir, significa que a missão de salvar o homem é algo que Deus planeja, que Deus executa segundo a sua soberana vontade. Antes mesmo de nós existirmos. Então a missão não é nossa. A missão que consiste em ver a salvação daquele que estava perdido é algo que Deus organiza e Deus faz, a sua soberana vocação, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de existirmos. Então, missão não é algo que o homem produz, missão não é algo que o homem pode construir. Missão já existe porque missão faz parte de quem Deus é em resgatar o homem. E nós somos inseridos, nós somos colocados, presenteados nessa missão de sermos aqueles que vão contar a história, proclamar a verdadeira história, para que aquele que é salvo em Cristo Jesus seja iluminado pela ação do Espírito Santo, ouva o seu chamado e possa se render a esse amor do nosso Deus e Criador através de Jesus Cristo, onde Deus revela sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a missão não é nossa, a missão de Deus, e Deus nos vocaciona, nos coloca no meio dessa obra que Ele está fazendo na história, para que no nosso tempo e no nosso curto espaço de tempo que nós chamamos de vida, nós possamos ser salvos para refletir a glória de Deus. Deus convida a mim e a você para vivenciar a verdade de que a missão é de Deus e nós somos colocados nela. Deus nos coloca para viver esse conceito tão maravilhoso de missão. E nós vemos ao longo da palavra de Deus vários textos bíblicos que mostram como Deus nos presenteia ou nos vocaciona para podermos ser instrumentos de Deus. Nós vemos, por exemplo, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, após a queda do mundo, Deus começa a trabalhar com o homem de forma geral. E ali você vê o declínio da humanidade, quando Deus tem que fazer uma aliança com Noé, onde ele faz uma aliança com Noé e destrói por meio do dilúvio, tentando conivir a ação do pecado. Mas chegamos em Gênesis capítulo 11 e esse mesmo homem começa então a voltar-se não de forma positiva para Deus, mas de forma negativa. E ali Deus tem que espalhar os homens em várias línguas e nações, porque o homem não dá conta mais. E logo após esse incidente, que nós vemos em Gênesis capítulo 12, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 12, que Deus vai chamar um homem de Ur dos Caldeus, não uma nação religiosa, mas no sentido de religiosa ao Deus verdadeiro, mas uma nação religiosa como qualquer outra. Mas é nesse contexto que Deus chama Abraão e escolhe Abraão como um chamado, uma vocação para que ele pudesse ser luz para as nações. Você encontra no capítulo 12 a seguinte expressão: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amaldiçoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe Abraão, não porque Abraão era uma pessoa especial, uma pessoa mais espiritual, não. Deus escolhe Abraão por meio da sua graça redentora, por meio da missão que ele tem, e ele compartilha com Abraão o chamado missionário. Abraão deveria compreender que ele seria pai de muitas nações, de uma nação numerosa, de muitos filhos, não porque ele era uma pessoa boa, mas porque Deus gostaria que ele, por meio da sua ética, da sua vida, do seu comportamento, outras nações fossem abençoadas. Ele vai dizer em ti, no versículo 4, serão benditas todas as famílias da terra, e não somente a família de Abraão. O que Deus quer dizer é que a família de Abraão, sendo numerosa e grande, poderia espalhar entre as nações a verdade de que o verdadeiro e único Senhor era o Deus que havia escolhido Abraão. É a mensagem de redenção, a mensagem para que as pessoas voltem os seus olhos para perceber como Deus trabalha na salvação daquele que está perdido. É muito interessante que você perceba isso. Abraão, ele recebe o presente, o privilégio de se envolver na obra missionária, na missão que é de Deus, e Deus escolhe Abraão com esse propósito. Nós vemos também Deus compartilhando o chamado missionário também no Novo Testamento. Eu quero pegar alguns textos para que a gente possa ver. O mais conhecido deles é a Grande Comissão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Eu quero folhear com vocês alguns textos que falam dessa grande comissão e como Deus nos escolhe, nos coloca na sua missão. Mateus capítulo 28, um texto muito conhecido de todos os crentes, ele vai dizer o seguinte, capítulo 28, verso 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que novamente, quando Deus diz aos seus discípulos, você volta um verso antes, vai dizer que toda autoridade foi dada a ele. E quando Deus vocaciona os seus discípulos, ele vai dizer que eles deveriam fazer discípulos, falar de Jesus, discipular pessoas em todas as nações. Mais uma vez, o sentido de missão como resgate daquele a quem o Senhor deseja salvar, e não de um povo exclusivo, não apenas de um grupo de pessoas. E Deus chama os seus discípulos, assim como chama eu e você, para fazermos esse processo da grande comissão. Quando você abre lá em Marcos capítulo 15, um pouquinho à frente, Marcos capítulo 15, olha, aliás, capítulo 16, olha o que diz o verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que a missão é para ir em todos os lugares e pregar o evangelho a toda criatura, e não somente aqueles que o povo judeu talvez achasse que seria importante nesse contexto. Ainda no Evangelho de João, amados irmãos, nós também encontramos uma referência à missão. Quando nós lemos João capítulo 4, olha o que diz os versos 34 até o verso 38. Diz o seguinte, é aquele diálogo com a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O alimento, o que dá prazer, era viver aquilo que Deus queria dele como a sua obra. E diz no verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Agora preste bem atenção. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aqui Jesus vai, nessa história da mulher samaritana, que é um texto muito propício, porque ele está pregando o evangelho e vendo aquela mulher samaritana se rendendo ao amor de Deus e sendo testemunha para outros samaritanos do amor de Deus.
Jesus deixa claro que ele estaria enviando os seus discípulos para poder trabalhar no seu reino, e diz que outros trabalharam. Por quê? Porque a missão não é simplesmente para aquele grupo de 12. Antes do povo judeu, antes mesmo dos discípulos, outras pessoas já estavam falando da redenção em Cristo Jesus, e depois deles continuariam outras pessoas falando. Abra sua Bíblia também em um outro texto, lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, eu quero ler os versos 45 até o verso 49. Lucas 24, Jesus está revelando aos seus discípulos ali um pouco do que ele era, um pouco dessa missão da sua vida. Olha o que fala o verso 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que está falando aqui, amados irmãos? Ele fala a respeito de quem ele é, o Salvador, o Messias. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Alguns detalhes. O verso 46 fala do resumo do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Se você voltar na pregação de domingo que nós tivemos, nós falamos que a base do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. É onde ele morre pelos nossos pecados e ressuscita, vencendo a morte e o pecado e nos dando vida. Mas para que é a importância da morte e ressurreição? O verso 47 diz, para que em seu nome, somente Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Mais uma vez, a pregação do Evangelho como base da conversão, a mensagem de Jesus pregada a todas as nações, começando por Jerusalém. E olha só como termina o texto. Vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, os discípulos viram que a mensagem da redenção, a missio Dei de Deus se cumpria em Jesus resgatando aquele que estava perdido. Vós sois minhas testemunhas. Eis que, verso 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos com o poder. A promessa do Espírito Santo que revestiria a vida desses homens e mulheres para pregar o Evangelho. E aí eu quero ir mais um texto, que é Atos capítulo 1. Atos capítulo 2 é o momento que eles são revestidos pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Mas um pouco antes, eles têm mais uma conversa com Jesus, antes que Jesus fosse levado aos céus. Jesus fala em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder, a capacitação do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebem duas coisas importantes. Primeiro, o Espírito Santo não vem para que pessoas sejam mais santas, no sentido de eu sou santo porque eu falo aqui, porque eu tenho unção. Não. O Espírito Santo vem com um propósito, capacitar pessoas simples como eu e você para poder ser testemunha de Jesus. Testemunha de que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Testemunhas da missão. De sermos mártires, de morrermos para contar a história de que Jesus ressuscitou. E isso começaria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E lembra que Lucas, que é o mesmo escritor, vai dizer o seguinte, que todas as nações deveriam ouvir do Evangelho de Cristo e começaria por onde? Por Jerusalém. Amados irmãos, eu citei alguns textos aqui e é inevitável que você perceba que pregar o Evangelho, essa missão que vem de Deus, e ele vai nos colocando nessa missão, como colocou Noé, como colocou Abraão, como colocou outros homens do Antigo Testamento, como chamou os discípulos, como vocacionou mulheres e outras pessoas para poder falar do amor de Deus, e outras pessoas, assim como eu e você, Deus nos coloca na sua missão. E a grande questão é, amados, todos nós conhecemos bem esses textos. Todos nós sabemos o que esses textos significam, todos nós temos a consciência do que Deus espera de mim e de você. A pergunta que fica é por que eu e você hoje não pregam o Evangelho?
Porque nós sabemos que nós temos que fazer missão e nós não fazemos missão. E talvez você pergunte, diga o seguinte, pastor, mas eu faço missão, eu oro por missionário todo domingo, eu envio minha oferta missionária, eu ajudo quem precisa, eu convido para a igreja, mas seria isso, amados irmãos, o que Deus espera de mim, de você? Porque ao olharmos para esses textos que eu citei hoje, fica claro que todo aquele que é salvo para refletir o Evangelho, para falar de Jesus e para proclamar o reino de Deus. Então, por que nós não fazemos o que Deus espera que eu e você faça? Eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre isso. Nós estamos deixando de fazer missão não por falta de conhecimento. Nós temos conhecimento da Bíblia, nós temos conhecimento de palestras, estudos, nós ouvimos outros pastores, nós temos uma gama de conhecimento, então por que a gente não faz? A resposta é muito simples, porque o que está regendo o meu coração, a minha mente, não são os valores e princípios de Deus. O que motiva a minha caminhada cristã não tem sido o Deus verdadeiro, mas muitas vezes um Deus que eu criei para mim e que me deixa numa zona de conforto, achando que a missão é algo que alguns devem fazer, que alguns são chamados ou são pagos para fazer. E nós deixamos de perceber que o chamado missionário, o chamado de Deus nos chama para participar da sua missão, é uma vocação que todo aquele que conhece a Jesus, que é iluminado pela salvação, é convidado a viver no seu dia a dia. Nós não fazemos missão, amados irmãos, não é por falta de conhecimento, mas é porque o que está regendo nossa mente e coração não é a vontade de Deus na sua íntegra. E nós precisamos pensar seriamente em como mudar isso na nossa vida. Amados irmãos, e pensando nisso, eu gostaria de trazer algumas coisas a respeito de paradigmas. O que são paradigmas? Quando nós falamos na igreja sobre cosmovisão, nós estamos falando que é a lente pelo qual nós enxergamos o mundo. O paradigma é um pouquinho diferenciado. O paradigma é como se fosse algo que eu construo numa redoma e eu acredito que tudo que está dentro dele é o certo e tudo que sai fora dele, muitas vezes, não é aquilo que eu preciso fazer. E quando nós falamos em missão, nós temos alguns paradigmas que foram construídos na nossa mente e coração ao longo da história. E eu quero apontar aqui rapidamente esses paradigmas. Recentemente estive conversando com um amigo meu que me passou esse gráfico, essa compreensão de paradigma da missão. E isso enriqueceu muito a compreensão e percepção de que nós não fazemos missão hoje, não é porque não temos o conhecimento, porque não lemos a Bíblia. Nós não fazemos missão porque os paradigmas que nós temos hoje não é o paradigma do reino de Deus. Então eu quero mostrar ao longo da história como os paradigmas eles foram se construindo e como que isso interfere na nossa vida. Por conta do tempo, amado irmão, eu não vou entrar na profundidade de todos eles, mas eu quero pelo menos apontar para você hoje alguns paradigmas importantes ao longo da história e que talvez estejam regendo o meu conceito e o seu conceito de missão, nos fazendo nos conformar e achar que é normal nós não participarmos da missão ativamente, aquilo que Deus espera de mim e de você. O primeiro paradigma que eu quero compartilhar com você é o paradigma que nós chamamos de primitivo. É o paradigma que nós encontramos na igreja primitiva. E alguns teólogos afirmam que é difícil você separar cristianismo de missão ou de evangelização. Aonde os cristãos estavam, eles pregavam o evangelho. Aonde eles, nos ambientes que eles estavam, o tempo todo eles tinham encarnado no coração e na mente o desejo de compartilhar. Eles viam cada oportunidade, cada situação como uma oportunidade para falar de Deus. E você percebe isso ao longo das páginas dos primeiros capítulos de Atos. Quando começa a perseguição em Estevão, em Atos capítulo 8, os irmãos estão indo para todos os lugares e estão falando de Jesus, e ali começa a igreja de Antioquia. E depois a igreja de Antioquia começa a pregar para os gentios, ou seja, no paradigma primitivo, que é o que você vê em Atos, a missão, o ser cristão e pregar o evangelho é uma coisa só, não está desassociada. Toda pessoa salva compartilha a história. Isso faz parte da essência do que eles eram. Eu conversava com um rapaz há algumas semanas atrás, ele me dizia, pastor, realmente isso é uma coisa que nos assusta, porque nós achamos que quando eu estou no trabalho, eu sou apenas o trabalho secular, quando eu vou ao mercado é apenas uma ida ao mercado, quando eu converso com uma pessoa sobre um curso ou outro, é apenas uma questão
profissional, intelectual. E quando nós olhamos o paradigma primitivo, nós vemos que não. A vida deveria ser encarada como um processo onde Cristo deve ser pregado em toda situação. Se eu converso com alguém para pedir um curso, para comprar alguma coisa, eu tenho que abrir pontes para que aquela conversa se torne uma oportunidade para que Cristo fosse pregado. Ou seja, não é assim, não, a pregação está numa caixinha e a minha vida está em outra. Não, o paradigma primitivo mostra que os cristãos do primeiro século, os cristãos da igreja primitiva e a pregação era uma coisa só. Depois nós encontramos, amados, um segundo paradigma, que é o paradigma medieval. O que seria o paradigma medieval? Ele começa perto do século IV, com a conversão de todo o Império Romano para o cristianismo. Lembra que Constantino, e da noite para o dia, vai transformar a igreja que estava sendo perseguida, agora numa igreja que é aplaudida, que faz parte da religião oficial do Império Romano. Então, há um historiador que disse que quando a igreja não tinha, ela era. Quando começou a ter, deixou de ser. E nesse processo do paradigma medieval, o que se compreendia como missão? Antes, aonde o pessoal ia nos domínios do Império Romano era pregar, pregar, pregar. Mas agora todo o Império Romano se torna cristão da noite para o dia. Então, para quem nós vamos pregar? Então, comece a compreender missão como processo pelo qual algumas pessoas saem do território romano e vão pregar para outros povos, como, por exemplo, os povos bárbaros. Então, no paradigma medieval, a missão começa a ser compreendida como algumas pessoas que saem do ambiente da sua nação, no caso do Império Romano, para pregar para outras nações. E aqui você constrói, então, o que nós chamamos de paradigma medieval. Algumas pessoas que saem do seu território para conversar com outras sobre missão. Ao longo disso, a igreja começa então a cair em declínio. Nós conhecemos um pouco da história do romanismo, como a igreja começou a se corromper, como começou a vender a fé e muitas heresias foram construídas. Então nós chegamos num outro paradigma, que é o paradigma protestante, que acontece bem no meio da reforma protestante. E aqui a missão começa a ser compreendida apenas como uma tarefa apostólica. Os reformadores não viam tanta importância na proclamação do evangelho para os não crentes. E por que eles fazem isso? Não porque eles são pessoas más, não. Porque naquele momento histórico a preocupação era o quê? Era combater as heresias, combater aquilo que era colocado em errado em relação à fé cristã, a voltar-se à palavra, voltar-se a Cristo, voltar-se aos fundamentos de uma fé sadia. E por conta desse ser o foco maior da reforma, o paradigma protestante da missão se torna algo que apenas os apóstolos viviam. É interessante porque no ambiente da reforma protestante, quando muitas pessoas eram enviadas para outros lugares para poder propagar e para falar da reforma protestante, era interessante que se enviava um pastor, mas o pastor não ia para outros povos com a intenção de evangelizar os não crentes. Ele ia apenas para pastorear e cuidar dos que já eram crentes. É como se um grupo de protestantes mudasse para uma cidade e nessa cidade enviava um pastor para cuidar do grupo e não para poder pregar o evangelho que nós encontramos na palavra de Deus. E aqui você tem então um paradigma protestante. Passando um pouquinho na história, nós chegamos então no que nós chamamos de paradigma moderno. E o que significa isso? Olhando para a situação em que a igreja se prendeu muito à teologia, isso, aquilo, e não se fazia missão, você vai então começar a ter o que nós chamamos das missões para-eclesiásticas, que são grupos que estão de fora da igreja, que pensam na salvação, que pensam na proclamação do evangelho, para os perdidos, para aqueles que não faziam parte do ciclo religioso. Então, mais uma vez, o paradigma moderno, ele compreendia o quê? Algumas pessoas que saem do seu conforto para outras nações, onde estariam proclamando o reino de Deus. E esse paradigma moderno muito se assemelha ao paradigma medieval, assim como alguns saíam do Império Romano para evangelizar outros povos. No paradigma pós-moderno, agora com as agências missionárias crescendo e evoluindo na evangelização, no avivamento, algumas pessoas saem e vão para outras nações, levando o que nós chamamos de movimento missionário, o movimento de avivamento. E aí nós chegamos então à compreensão do paradigma moderno de que algumas pessoas fazem missão
em alguns lugares. E hoje nós vivemos o que nós chamamos de paradigma pós-moderno. Qual é a compreensão? A compreensão que nós temos hoje é que nós devemos voltar a ser o paradigma primitivo. A compreensão é que hoje nós temos que pregar o evangelho em todos os lugares. A Jerusalém nossa é Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Queluz, São Paulo e em outros estados, porque a missão começa onde nós estamos se espalhando para as nações. Nós não podemos pensar só em nações se o nosso quintal perdeu o referencial de quem Cristo é. E eu volto a citar aqui o testemunho de Leslie Newbigin, que é um missiólogo que eu tenho estudado. Ele foi missionário durante muito tempo na Índia, evangelizando o povo do Ocidente, e quando ele volta ali para a Inglaterra, ele percebe que enquanto eles estavam evangelizando o povo indiano, a Inglaterra tornou-se uma Inglaterra pagã, onde Deus não era mais visto como referencial, onde muitos cristãos não criam mais na palavra, não seguiam mais os princípios e valores. Ele percebe a necessidade de nós evangelizarmos onde nós estamos. E esse movimento, amados irmãos, esse missiólogo Leslie Newbigin, ele é algo que é muito atual na nossa vida. Nós acreditamos muitas vezes que missão é fazer algo fora, que missão é fazer algo que algumas pessoas fazem em alguns lugares. Não. O paradigma pós-moderno que nós estamos conversando aqui hoje nos ensina que todas as pessoas de todos os lugares e em todos os lugares devem fazer missão. É a tentativa que nós temos de voltar ao paradigma primitivo. E, amados irmãos, esse paradigma é um paradigma que nós estamos conversando aqui hoje. Porque talvez hoje você que é cristão e participe da nossa igreja, ou que está vendo esse vídeo, pode achar que missão é algo que o pastor deve fazer, algo que um líder deve fazer, e você não consegue perceber que a missão é algo que todos nós devemos fazer em todos os lugares que nós vivemos e estamos. Porque onde nós estamos, há uma necessidade urgente do evangelho ser pregado. Há conceitos e valores que não são os conceitos e valores bíblicos. As pessoas precisam ouvir sobre a morte e ressurreição do nosso Jesus. Por que nós não fazemos missão hoje? Porque talvez o que rege a nossa vida, o paradigma que rege a nossa vida, não é um paradigma de que todos, em todos os lugares, devem fazer missão. Talvez nós estamos presos ao paradigma medieval, ao paradigma protestante, ao paradigma moderno, e a gente está deixando isso para outras pessoas. O que eu quero falar a você hoje, meu amado irmão, é que Deus nos convida a pregar o Evangelho. Deus nos convida a pregar o Evangelho. E as pessoas que estão ao seu redor são o seu campo missionário. São a Jerusalém que você está. Para que nós possamos chegar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas você é chamado, assim como o povo da igreja primitiva, a ser cristão e pregação, uma coisa só na sua vida. Você tem que olhar cada oportunidade, cada segundo da sua vida como oportunidade que você tem para contar a verdadeira história. Deus tem a sua missão, a Missio Dei, e Deus chama você hoje, cristão, vivendo no século que você vive, independente da crise, independente da circunstância, a ser um proclamador do reino de Deus. Porque sim, amados irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a missão e fazer missão. Lembre-se, amados irmãos, que você é chamado a compreender o que está acontecendo na sua cultura, a perceber como o movimento da sua cidade vai, dos seus vizinhos, dos seus amigos, e ali compartilhar do amor da verdade. A missão não é algo que a liderança deve fazer, que o pastor deve fazer, mas todo cristão é chamado a pregar o Evangelho, e isso precisa entrar em nossa mente e coração. E hoje é um tempo, amados irmãos, que nós precisamos orar a Deus, para que Deus restaure em nós o fervor, o chamado missionário, para que nós possamos pregar o Evangelho. Perceba ao longo da história como a missão, o paradigma da missão, ele vai tomando formas. E nós chegamos num momento histórico agora em que, ao olhar como esse paradigma se construiu, nós percebemos a necessidade de voltarmos ao que era, ao paradigma primitivo, onde ser cristão e pregar o Evangelho é uma coisa só. Nós não podemos passar uma geração vivendo nesse comodismo, nessa letargia, acreditando que passa ano e a gente não se preocupa em compartilhar o Evangelho.
A Bíblia está recheada de textos, nós lemos uns aqui hoje, alguns textos hoje. Não é por falta do conhecimento do que a Bíblia diz, porque você sabe que a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, começando por onde nós estamos, a nossa Jerusalém. Mas talvez o paradigma que rege a sua vida hoje seja o paradigma que não seja o paradigma que Deus pediu para que você fizesse. E amados irmãos, isso não significa que nós somos cristãos ruins. Há muitos piedosos cristãos que não percebem que estão sendo regidos por outros paradigmas. Você é convidado hoje a olhar para a história e perceber como Deus quer que você viva hoje na história. Algumas coisas para que a gente possa perceber é que, em primeiro lugar, nós somos muito influenciados hoje pelo paradigma medieval e pelo paradigma moderno. De que alguns são chamados para alguns lugares. Esses dois paradigmas, medieval e moderno, influenciam grandemente a nossa missiologia, a maneira que nós lidamos com a missão de Deus. Por outro lado, com esse movimento de resgate da reforma, do movimento protestante, nós também começamos a ser influenciados pelo paradigma do protestantismo e começamos a achar que o que nós temos que fazer é discutir teologia e afirmar a base de teologia. Nós precisamos fazer isso sim, mas se você não olhar para fora das quatro paredes, você se torna uma igreja de manutenção, onde só faz manutenção do ego, da teologia, mas que não produz vida. Você tem teologia, mas não tem vida. Vida de proclamação do reino de Deus. Nosso desafio hoje, amados irmãos, é que nós possamos olhar para o paradigma primitivo e viver aquele paradigma. Prega o Evangelho, doutrine as pessoas, ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, leve a se batizarem, que elas reconheçam quem é Jesus. Esse é o nosso chamado, amado irmão. É para isso que nós somos chamados, e você mesmo da nossa igreja é convidado a perceber tudo isso hoje e se envolver missionariamente. Por que nós não fazemos missão? Porque talvez o paradigma que nós temos de missão não é o paradigma de que todo cristão é um missionário, todo local que nós estamos é um campo missionário. Nossa Jerusalém é cruzeiro. Talvez você de outro município, outro estado, esteja vendo esse vídeo. Aonde você está é a sua Jerusalém. É onde Deus te convida para proclamar o reino de Deus e para fazer a vontade dele. Que nós possamos ouvir o chamado de Deus, porque a missão não é nossa, a missão é dele, mas ele nos chama para vivenciarmos isso. Eu quero convidar você hoje a orar a Deus, a dizer: Deus, em 2022 eu quero me envolver na missão. Eu quero fazer da minha rua, do meu trabalho, da minha escola, da minha família, aonde quer que eu esteja, a minha Jerusalém. Mas lembre que quando eles começaram a pregar em Jerusalém, eles buscaram a Deus. Ore ao Senhor, leia a Bíblia, busque o revestimento do alto, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós com plenitude, nós recebemos a ousadia para proclamar o reino de Deus, para sermos testemunhas do reino de Deus. Ore para que Deus quebre todo paradigma que não provém da sua palavra, todo paradigma que nos leva ao conformismo, à letargia, ao comodismo. Ore hoje para que Deus revista o seu coração e sua mente com esse desejo missionário de poder pregar em todos os lugares e que onde você esteja, compartilhe da morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos, em nossa igreja daqui a uns dias, falar um pouco mais sobre o Evangelho, um pouco mais sobre o que é essa mensagem. Mas esse estudo hoje é muito importante para que você perceba qual paradigma tem regido a sua vida. Porque nós vimos pela Bíblia que nós temos muitos textos que nos dizem e nos chamam a pregar o Evangelho a toda criatura. Convido você a orar comigo e a buscar o Senhor neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos vocaciona. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. E nós temos, pela Tua graça, garantida a salvação, porque somos predestinados, porque somos eleitos no Senhor. Mas a salvação nos leva a vivermos as boas obras,
a vivermos com responsabilidade, a obedecermos os teus valores e princípios, a obedecermos o teu ide a todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. E essa eleição que nos convida a sermos reflexos de quem o Senhor é, de contar de tudo que o Senhor fez naquela cruz para as pessoas, possa incendiar nosso coração. E que nós possamos olhar para o nosso trabalho, família, escola, em todos os lugares como a nossa Jerusalém. E que nós possamos ser revestidos do alto para proclamar o teu reino. Deus, há muitos cristãos piedosos vendo esse vídeo, mas que têm vergonha, que têm timidez, que não sabem por onde começar. Por isso eu peço ao Espírito Santo, aviva a tua igreja, enche a tua igreja com o teu poder, com o teu dínamos, para que eles possam, ó Deus, estar pregando o evangelho a toda criatura e vendo salvação por meio da proclamação do evangelho. Abençoa o teu povo, abençoe a tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa estar cuidando de você cada dia mais, que essa palavra dentro do seu coração, fazendo morada, transformando quem você é, transformando a sua história, a sua vida. Que Deus abençoe muito você, que Deus possa trabalhar no seu coração positivamente. Não esquece de comentar, de curtir esse vídeo, compartilhar e convidar pessoas a se inscreverem. E caso você que nos assiste não é inscrito ainda, faça isso agora, não custa nada para você. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. No mais, que Deus abençoe sua vida, um ótimo restante de semana para você. Fique na paz do nosso Deus.